A paz do Senhor, amados irmãos. Eu gostaria de meditar com vocês rapidamente no Evangelho segundo nos escreveu São Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 50, que diz: respondeu-lhe Jesus, dizendo: amigo, o que você veio fazer aqui? Estamos diante de um fato bíblico muito triste, muito confrontante com todos nós e muito conhecido de todos nós. A narração do relato de Judas traindo Jesus, indo juntamente com a trupe religiosa identificar Jesus como aquele que seria preso e levado pelos seus malfeitores. Judas havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, havia identificado aquele que seria levado como um beijo. E de fato Judas, com a trupe religiosa, se aproxima de Jesus no monte Getsemane e beija Jesus. A tamanha frieza de Judas nos choca, nos confronta. Mas é interessante que mesmo com toda essa frieza de Judas, com todo esse calculismo de Judas, Jesus o chamou de amigo. É interessante que em todo o contexto de vida de Jesus, em hipótese alguma nós poderíamos conceber um ato irônico da parte de Cristo. De fato, as palavras de Cristo ditas a Judas, amigo, não foi uma ironia. Não foi em hipótese alguma um gesto hipócrita, porque de fato Jesus considerava aquele que ele escolheu a dedo para segui-lo como um amigo. Mas o que me chama a atenção no meio de tudo isso é a frieza de Judas. Judas havia se acostumado tanto com o contexto em que ele viveu com Jesus, que mesmo as palavras de Jesus naquele momento ápice do contexto terreno de Jesus, aquela palavra liberada para ele, chamando-o de amigo, não foi capaz de convencê-lo, de comovê-lo, de confrontá-lo, mas ele age friamente. É interessante traçarmos um paralelo e um paradoxo naquele tempo que se passou e ao tempo que estamos vivendo hoje. É claro e é óbvio que o espaço geográfico mudou, os personagens mudaram, mas a história volta a se repetir. Diariamente nós temos a oportunidade de irmos ao culto, aos locais em que prestamos a Deus um culto de louvor e adoração. Mas é interessante que nós nos tornamos tão mecânicos dentro do nosso contexto de vida cristão, que às vezes vemos coisas tão miraculosas, vemos reações de Deus para conosco tão majestosas como o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, mas parece que isso não surte efeito na nossa vida. O método como Deus nos trata, como Deus nos ama, como Deus nos envolve com o seu amor, parece que não nos atinge mais. Nos acostumamos tanto com o sistema e com a religiosidade pregada por este século, que a prática de exercício de vida cristã não surte mais efeito nas nossas vidas. Nos tornamos mecânicos, nos tornamos artistas cristãos, artistas de palco, aonde nos apresentamos no teatro da vida cristã, mas de fato, aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus fala para nós, já não nos surte mais efeito. É uma geração robotizada, é uma geração mecânica, fria, calculista, que não se surpreende mais com as coisas de Deus, que não entende mais as questões espirituais. É importante nós entendermos e aceitarmos que se nós não nos voltarmos para Deus em uma simplicidade de vida cristã dentro do que o Evangelho nos oferece, corremos um grande e grave risco de nos tornarmos robôs cristãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.